Desaprovam. A pesquisa nacional também perguntou a opinião sobre a força empregada pela polícia. Para 67%, a polícia não exagerou. Enquanto desaprovam. A pesquisa nacional também perguntou a opinião sobre a força empregada pela polícia. Para 67%, a polícia não exagerou, enquanto 29% respondeu que sim, as forças policiais se exacerbaram. Um outro recorte dessa pesquisa da Genial Quest mostra que mais da metade dos brasileiros discorda do presidente Luiz Ignorácio Lula da Silva, que disse que a operação foi, aspas, desastrosa do ponto de vista do Estado. Questionado sobre a frase de Lula, 57% dos brasileiros responderam discordar do presidente, enquanto 38% concordaram com a afirmação. Sobre a frase de que traficantes são vítimas de usuários, também dita por Lula, coincidentemente às vésperas desta operação, 81% dos brasileiros discorda do petista, enquanto apenas 14% concordam. Vale lembrar, senhores, que no estado e na cidade do Rio de Janeiro, onde aconteceram essas operações, nós temos um índice muito maior de aprovação. No estado e na cidade, a média de aprovação é de 70%, enquanto que pesquisa feita pela Atlas Intel com moradores dos complexos dominados pelo narcotráfico, a aprovação dessa ação policial é de mais de 80%. Então nós temos aí mais uma pesquisa, desta vez da Genial Quest, que é uma pesquisa que costuma ser benevolente com o governo Lula, mostrando que a coisa está feia. Será que isso tem impacto na eleição do ano que vem, Cláudio Caivano? Eu não tenho a menor sombra de dúvidas, eu já venho falando disso no meu canal há algum tempo, Pavi. Faz propaganda do seu canal. Não, deixa ele quietinho lá. Então não sigam. Quando você fala não, as pessoas seguem, né? Assim. Essa é a métrica. É igual a criança, com o meu nome. Você fala não aperta, a criança aperta. Isso, Cláudio Luiz Caivano. E eu tenho dito já, há umas 3 semanas pelo menos, que esse é o calcanhar de Aquiles desse atual desgoverno. E óbvio que vai ser a pauta principal para a próxima eleição. Porque, óbvio, os candidatos de direita... Se o TSE deixar. Tem isso também. Claro, se o TSE deixar. Os candidatos mais ligados à direita vão se utilizar dessa pauta para se promover. Eu te mandei um vídeo hoje de um colega nosso, né, Pavinato, e ele fez uma alusão a tudo isso que a gente está vendo em relação não só à mega operação, mas que refletiu politicamente na questão do PL, que eles estão chamando aí de antifacção, né? Então ele diz o seguinte, olha, veja, o traficante, ele não tem a questão ideológica ligada. Óbvio, ele está se apegando à literalidade do texto da lei. No entanto, ele confunde objetivo com propósito. Eu vou dar rapidamente aqui duas alusões para isso. O propósito do traficante é óbvio que é lucro. Ninguém tem a menor dúvida disso. E também acredito que todo mundo tem em mente que o propósito do terrorista seja um golpe de Estado, seja tomar aquele poder. Agora, para isso é preciso passar por um objetivo em comum, que é a conquista de território. Tanto o traficante quanto o terrorista precisam passar pelo domínio de um território, tomar conta daquele território e, hipoteticamente, criar um Estado paralelo. E é aí que as duas coisas se juntam, independentemente da ideologia. Nós não estamos falando do que leva ambos, nós estamos tratando do resultado. O resultado é um Estado paralelo, Estado de exceção para aquele termo global, macro, e um Estado paralelo para esse termo global, né, menos global, mas micro, ali no município, a exemplo do estado do Rio de Janeiro, que não é só
adstrito ao município do Rio de Janeiro, mas tem outros municípios que também sofrem ali grande pressão do narcotráfico. Então, tornar isso uma coisa só para visualizar e vislumbrar aumento de pena, uma rigidez maior para o cumprimento de pena desses traficantes, desses delinquentes, já que eles gostam tanto de amenizar o termo, mas para mim são bandidos, para mim qualquer projeto de lei nesse sentido é bem-vindo e espero que a discussão volte ao teor principal, que é igualar e equiparar traficantes a terroristas, Pavinato. Você sabe que, tirando Jaqueline Muniz, especialista em segurança pública, tem outros especialistas em segurança pública que fazem pesquisa de campo, né, com um número de amostragem considerável a ponto de merecerem o predicado pesquisas científicas, que dizem que, ouvindo os próprios traficantes, a resposta é o crime organizado só melhora com pena de morte, prisão perpétua ou fim da progressão do regime de pena. Mas a gente também não ouve nada disso. Mas lá, Segré, e essa pesquisa, será que vai afetar alguma coisa ou o TSE não vai deixar usar? Não, eu espero que sim, e aí está a responsabilidade nossa e sobretudo dos nossos representantes de impor se isso vir a acontecer. Mas me parece que a pauta da segurança vai ser o principal argumento para as próximas eleições. Habida conta de que tudo o que estamos vendo na economia ou é mentira, ou é matemática, ou é uma situação de... Matemática. Agora, por exemplo, 40 bilhões do orçamento não será inclusos no déficit fiscal, que são pagamentos parciais do precatório. Isso não entra na conta, mas o déficit vai aumentar. Mesmo não estando ou permitindo que isso esteja considerado para cumprimento da meta do arcabouço fiscal, vai precisar financiamento. Nós estamos hoje, aproximadamente, com os 800 bilhões de reais por ano para pagamento de juros da dívida. Tomando um valor de 10% sobre o valor da dívida total, que dá 8 trilhões. Se nós fazemos essa conta, nós estamos numa justificativa de despesas muito elevadas. Despesas que não permitem investimento, nem em segurança, nem em saúde, nem em educação. Mas nós observamos que, segundo o governo, segundo uma falcatrua de matemática também nas estatísticas, temos praticamente pleno emprego. 5,6% de pessoas desempregadas, o que é mentira, porque não inclui as pessoas que hoje recebem Bolsa Família. Uma inflação bastante controlada, perto da meta, 4,55% segundo... Eu acho que essa estatística é honesta, porque a pessoa que recebe o Bolsa Família e não procura emprego, ela faz pessoas como eu, por exemplo, trabalharem por 2. Claro. Então eu trabalho pela outra pessoa. Concordo com isso, mas quando você observa que tem 51 milhões de pessoas no Bolsa Família e 94 milhões de pessoas brasileiras que têm alguma penduricalha com algum benefício social, você está vendo que o governo não está fomentando o emprego. Então, voltando, a única pauta que vai preocupar as pessoas, e eu sou de uma época em que eu conseguia sair para brincar na rua, sem perigo de ser roubado, assaltado, sequestrado ou apanhava. Hoje não dá para fazer isso. Eu lembro da minha casa que você tinha a porta aberta e era numa cidade. Não estamos falando de uma cidade do interior de qualquer estado brasileiro. Então a pauta com certeza vai ser segurança. E qualquer pessoa que tenha um pouquinho de conhecimento sabe que o garantismo é mais da esquerda e que essa proteção para o bandidagem é da esquerda. A vida conta que ninguém da esquerda assinou para a CPMI do crime organizado. Ninguém. Mas agora conseguiram alguma vantagem tendo o presidente ou a relatoria. E ninguém da esquerda vota a favor de majoritar a pena. Ao contrário, é menor, a pena para bandido é menor. Então isso deveria, pelo menos, justificar uma mudança de voto, não no 30% que já é cativo. Eu denomino a militância cognitiva que não consegue entender a realidade. Mas os outros 70% que podem votar, eu espero que escolham por uma opção que não seja essa que estamos vivendo hoje. Agora, seja, tem... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade?
para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.